Salmo capítulo 51, Salmo de Davi. Davi confessa seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no ímpio, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifício, se não te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Aleluia. Salmo de Davi escrito logo após o pecado que ele cometeu lá com Betseba, mandando uma ordem para Urias ficar numa posição onde ele sabia que ele ia ser alvejado, e logo depois mandou buscar aquela mulher para ser uma das mulheres dele. Deus viu tudo isso, Deus vê todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas. Mas Davi fez uma coisa que hoje em dia é raro tu ver no ser humano: reconhecimento. Reconhecimento é a palavra que o Espírito Santo está trazendo hoje. Reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que sem Deus não somos nada. Sem Deus não somos capazes de nada. Sem Deus não podemos fazer nada. Sem Deus não podemos alcançar nada. Reconhecimento. Davi reconheceu que ele pecou. Ele pecou. Esse salmo aqui é uma oração de arrependimento, em que ele está se humilhando diante de Deus, ao ponto de ele pedir: cria em mim, Senhor, Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença. Ou seja, ele viu que o pecado deturpa a alma, o corpo e o espírito, sai arrasando com tudo, mas o perdão de Deus, a restauração de Deus, te torna novamente uma nova criatura, te torna uma pessoa transformada, uma pessoa modificada, e tudo, como Paulo escreve, em Cristo Jesus, tudo se faz novo, se fez novo, as coisas velhas passam. Tu tem que crer no perdão de Deus. Por mais terríveis que sejam as decisões que tu já tomou na tua vida, os erros que você cometeu, aquilo que você já viveu, como Davi, erros que ele cometeu, que ele viveu, ele reconheceu e realmente se arrependeu diante de Deus. Então vamos agora para 7 características na vida de uma pessoa que realmente mostra que houve um arrependimento. Número 1, primeira coisa que tu vê logo de cara de quem realmente se arrependeu é desejar a morte, mas não voltar a cometer o mesmo erro. É desejar a morte, é ter a morte como doce, a cometer o mesmo erro que está dizendo que se arrependeu. Isso é uma característica realmente de quem se arrependeu. Número 2, que tu vai olhar na vida de quem se arrependeu:
Quem se arrependeu não anda mais naquela direção que vai levar ao erro, anda numa direção contrária à direção que realmente vai te levar a Deus. O caminho que nos leva a Deus é contrário ao caminho que nos leva ao pecado. Então, quem realmente se arrependeu vai andar numa direção contrária. Contrária. Essa direção contrária é contrário nos seus desejos, é contrário na sua ânsia, é contrário nos seus objetivos, está andando numa direção contrária. João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a direção que temos que andar, essa é a direção contrária ao pecado, é a direção a favor da vida, a qual nós devemos seguir. Número 3, que a gente vai ver na vida da pessoa que mostra que realmente se arrependeu, ela começa a ter nojo de tudo aquilo que ele ou ela cometeu. Ela começa a ter nojo daquilo. Ele começa a ter nojo. Tem pessoas que contam o seu testemunho. Já viu gente contando testemunho? Uma vez eu estava numa igreja, um rapaz contando o testemunho dele, cara se exaltando, ele contava o testemunho dele. Ele tinha sido negócio de homossexual, envolvido em negócio de transformista, essas coisas. Ele mandou foto no meio da igreja para o pessoal ir olhando como ele era, olha o que ele fazia, aquilo tudo. Eu fiquei assim horrorizado. Ele ficou um tempão durante o culto contando o que era a vida dele, como ele era, o que fazia. Meu irmão, nós não temos que contar, nem chamar, trazer à memória o lixo que vivemos ou praticamos. Nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança, que é Jesus me resgatou a mim, resgatou a você, da vida de pecado que vivíamos, e hoje somos uma nova criatura, e nenhuma condenação a mais, Romanos 8,1, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele contava com gozo, e aquilo me deixou alarmado, porque quando há um verdadeiro arrependimento, você tem nojo daquilo que você praticou. Número 4, que tu vai enxergar na vida de uma pessoa que realmente você vai olhar e falar: olha, ele se arrependeu, ela se arrependeu. Não partilhar da mesma ideia dos outros. Olha, eu não vou fazer mais isso que você está fazendo não, mas eu já fiz, eu fazia, e quando eu fazia isso, eu fazia assim, eu fazia assim. Você não tem que partilhar da mesma ideia não. Olha, isso aí é um caminho de morte e acabou. Não podemos partilhar da mesma ideia. Tu não pode se assentar à roda dos escarnecedores, Salmo capítulo 1. Não se assente à roda dos escarnecedores, assim tu vai ser bendito. Bendito o varão que não se detém no caminho dos ímpios, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores. Ele medita na lei do Senhor, de dia e de noite ele está meditando, ele vai ser como árvore plantada junto a ribeiro de água. Esse é bendito, o varão que não se assenta, que não se envolve nisso, não andar junto, não praticar, não participar da mesma ideia. Número 5, que tu vai enxergar na vida de uma pessoa que já se arrependeu. Tu vai olhar para ela e para ele e vai dizer: os teus frutos mostram que você realmente é uma nova criatura. Os teus frutos mostram que houve um arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos, disse Jesus, de quê? Arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Se não estiver produzindo esses frutos, realmente não houve ainda um arrependimento. E os frutos, você não diz: olha, estão aqui, olha, está ali. Os frutos simplesmente as pessoas veem. Não precisa apontar. Você não precisa apontar para uma árvore cheia de fruto, que ela está dando fruto. Quem olhar vai ver. Número 6, tu vai enxergar na vida de uma pessoa que realmente professa um verdadeiro arrependimento. Vai passar para os outros o desejo de não cometer o mesmo erro que cometeu. Tem pessoas que querem contaminar o outro para levar para o abismo. Quem realmente é arrependido quer trazer uma palavra para que a pessoa não entre naquele abismo. Então você vai passar a palavra da verdade, que vai tirar a pessoa do mesmo caminho, da mesma direção de abismo que um dia os teus pés estiveram lá. Número 7, características de quem se arrependeu.
nunca mais, enquanto viver, você vai ver a pessoa praticar aquela mesma coisa. Não vai ver mais. Aquilo ali é algo que abominável, detestável, inconcebível. Não vai mais cometer aquele erro. Davi não voltou a cometer mais esse erro. Depois que ele se arrependeu, olha como foi a vida dele dali para frente. Restaurado, ele não cometeu mais esse erro. Ele não andou mais nesse erro. Deus atendeu o clamor dele. Não atendeu? Perdoou, trouxe o perdão. Então o Espírito de Deus nessa noite está te dizendo isso. Você precisa reconhecer. Não devemos buscar a mudança nas pessoas. A nossa vida tem que ser uma mudança para que nós estejamos bem e possamos viver bem. Não temos que esperar dos outros. Não temos que nos surpreender com o que os outros fazem ou praticam lá fora. A nossa atitude tem que nos surpreender. A nossa atitude tem que glorificar o nome do Senhor. Tu lembra da mulher de Jó? Imagina que surpresa ela não teve na hora que ela disse para Jó: amaldiçoa-se teu Deus e morre. Pô, a minha esposa que está falando, ela está vendo tudo que eu estou passando, eu não estou aguentando mais. Tem razão, olha, não, está certo, não, ela está certa. Quantos homens dão razão à mulher e a mulher está falando um monte de besteira? E quantas mulheres dão razão aos homens, os maridos, que estão falando às vezes um monte de besteira? A nossa razão tem que ser Cristo. A nossa razão não é a opinião dos outros. A nossa razão é Cristo. Imagina se Jó tivesse dado ouvido àquela mulher. Imagina só como teria sido. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: como fala uma louca, assim falas tu. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E se levantou. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Se tu lê o capítulo 42 de Jó, tu fica maravilhado como é que Deus faz com aquele que realmente decide confiar nele. Glória a Deus. Então, nosso reconhecimento de que o errado sou eu, o perfeito é Deus. Eu necessito de Deus. Deus não precisa de mim. Já vi pessoas bestas quadradas só falando assim, dizendo de púlpito: Deus precisa de mim. Mentira, Deus não precisa de ninguém. Uma coisa é Deus querer contar contigo, outra coisa é você achar que porque Deus quer contar contigo, que Ele precise de você. Ele não precisa de mim, muito menos Ele precisa de você. Ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente em si mesmo. Onde nós estávamos quando Ele criou todas as coisas? A quem Ele pediu conselho? A quem Ele consultou? Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele não depende de nada nem de ninguém. Sem Ele, nós é que não podemos fazer nada. João 15, versículo 5, Jesus falou: sem mim, nada podereis fazer. Nós precisamos dEle. Então entrega o teu caminho ao Senhor, que nós necessitamos do Senhor. Confia nele e o mais, Ele fará. Esconde essa palavra dentro do teu espírito nessa noite. Deixa essa palavra ficar trazendo ali dentro de você a luz que só ela pode trazer. Essa palavra espetacular, gloriosa, em que Davi se humilha diante de Deus: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Olha, não me lance fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Outra coisa, quer saber se tu tem a salvação de Cristo na tua vida? Quem tem a salvação de Cristo pode estar vivendo em meio a problemas, mas tem alegria. Pode estar passando a dificuldade que for, mas tem alegria. Aí o próprio Davi diz: a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria em Deus vai te dar força para superar, para passar, para romper as adversidades que se apresentam no teu caminho. Porque você tem alegria, não no mundo, não alegria passageira, é a alegria do Senhor, aquilo que está entranhado ali dentro do teu espírito, aquilo que está ali dentro da tua alma, do teu espírito, que está gerando ali dentro de você um gozo, é a alegria do Senhor. Então faça como Davi fez, reconheça, se reconheça, errei, reconheça diante de Deus e arrepende-te realmente diante de Deus, entrega o teu caminho realmente ao Senhor, confia realmente no Senhor, porque o mais, pode ter certeza, Ele fará.
Que o Espírito de Deus nos alimente com essa palavra. A Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer.